Boa tarde, meninos. Eu fui tomar uma aguinha ali rápido para hidratar aqui as cordas vocais para a gente começar a nossa aula. Essa é a aula de número 5, turma do 9º ano, disciplina de língua portuguesa da professora Junete Rodrigues. A gente vai começar a aula de hoje fazendo uma voltazinha para a aula anterior que a gente falava de poema e poesia. Então vamos lembrar que o poema é o gênero, é um texto, e a poesia são os elementos que eu vou inserir no meu texto para temperar, ou melhor dizendo, para trazer graça, beleza, emoção, não é? Para trazer aquele atrativo dentro da melodia na hora de declamar e transportar essa emoção para quem me ouve. Então a poesia, ela acaba sendo aqueles termos que nós adaptamos no nosso poema para fazer o leitor viajar junto conosco. Porque quem escreve um poema, de certa forma, ele viaja. Viaja como professora, ele cria elementos imaginários, que a gente vai falar sobre isso mesmo, né? E que só ele pode entender porque está na mente dele. E ele acaba transportando essas palavras, esses sentimentos, para o próprio texto. Então, para que o leitor ele embarque nessa emoção que o autor transportou para a palavra através da poesia, é preciso que o leitor também tenha uma certa compreensão, tá? Para quando for ler o poema, ele não dizer como muita gente diz, só besteira, não entendi, foi nada. Então, existe uma certa sensibilidade por conta do poema que vai exigir do leitor também uma certa sensibilidade para compreender o que o autor transmite ali nas linhas do poema, certo? Então, a nossa aula, ela vai dar continuidade a poema, a gente vai trabalhar com esse texto, e hoje nós vamos falar dos sons do poema, da autopsicografia, que o Fernando Pessoa, ele disponibiliza aí no livro de vocês, um poeminha, falando da autopsicografia dele. Nós vamos voltar para falar declamar e das figuras de linguagem, que é o assunto que está inserido nesse gênero poema. Por isso que nesse capítulo tem todos esses conteúdos, tá? Porque esse assunto aqui está introduzido nesse gênero poema. Se vocês observarem, no livro de vocês, a cada capítulo, nós vamos ter um novo gênero e a cada gênero nós vamos trazer outros assuntos que vão estar agregados nesse gênero. Espero que tenha ficado claro. Então, vamos começar com sons do poema. O que é som de poema? É esse som que a gente produz, esse barulho? Não, gente. Nós estamos falando de melodia, né? Que nós vamos chamar de efeito poético. O poema, ele precisa ter um certo compasso. Lembra que eu falava na aula de ontem que nós lemos verso a verso? E que a gente precisa enfatizar dentro da leitura para demonstrar essa emoção? Então é sobre esse efeito poético que a gente vai conversar. Então o poema, ele precisa ter melodia e ritmo, principalmente na hora da leitura. Por quê? Porque se eu vou ler um poema, eu vou pegar aqui um exemplo do texto de Fernando Pessoa. Se eu leio um poema e esqueço da melodia e do ritmo, quem ouve não entende nada. E o mais importante é que quem me ouve não consegue sentir a emoção expressa pelo autor. Quando o autor ele se manifesta no texto, o seu eu lírico, o que é eu lírico? A expressão, o sentimento daquele autor foi transportado pelas palavras. Ou seja, o autor ele vai se manifestar no poema. É preciso dessa melodia e ritmo para que quem ouça ou para quem lê compreenda o que o poeta quer dizer. Ok? Então, hoje nós vamos atrelar, vamos relacionar dentro do poema, a partir da autopsicografia, que é o texto da página 3 do Fernando Pessoa. Não é? Desculpem, não é não. Estou enganada. Deixem-me ver. Tá no livro certo. Estou pegando o texto errado. Tá. É na página 8, tá? Então, na página 8, nós temos o poema do Fernando Pessoa e o título do poema é Autopsicografia.
Tá, mas antes de ler, vamos entender o que é uma autopsicografia. Então, gente, ó, auto, eu mesma, né? Psicografia, transportar as minhas características psicológicas. O que são características psicológicas? São sentimentos que só eu, né, conheço, porque são internos, né? Como é que eu poderia me descrever psicologicamente? Eu sou uma pessoa muitas vezes, né, ansiosa. Eu sou uma pessoa também muito agoniada. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou muito sensível. Então, são características que são internas a mim e que outra pessoa só vai conhecer se ela estiver junto comigo, me conhecer profundamente, ou eu poder. Outra pessoa que não me conhece vai saber se eu transmitir no meu poema. Espero que esteja ficando claro. Então, o que é uma autopsicografia, moçada? São... como é que eu posso transmitir de uma maneira mais fácil para vocês? Uma espécie de biografia, né, psicológica do indivíduo. Eu mesma falando das minhas características psicológicas. Então, quando vocês escrevem, fazem um poema falando das características psicológicas de vocês mesmos, que eu vou pedir que vocês façam isso, vocês estão fazendo uma autopsicografia. Daí nós temos a autopsicografia de Fernando Pessoa e agora sim eu vou ler. Então observem, né, o que o Fernando Pessoa, ele coloca. Ele começa assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E os que leem, os que escrevem, na dor lida, sente também. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda se chama coração. Então, se a gente for buscar uma compreensão do que o Fernando Pessoa fala, ele fala da própria autopsicografia. Então, o que ele diz? Que a autopsicografia é algo que nos remete a entender, a pensar que o poeta é um fingidor. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Por que o poeta é um fingidor? Porque ele mente? Não. Ele é considerado um fingidor porque ele vai transportar algo que a outra pessoa não vai como é que eu posso dizer? Não vai conhecer concretamente. Porque uma coisa é olhar as características físicas da pessoa, né? Eu dizer que sou gordinha, que sou baixinha, a pessoa está comprovando porque está vendo. Outra coisa é eu falar aquelas questões que eu falava antes, de eu ser ansiosa, de eu ser explosiva em alguns momentos, de eu ser angustiada com as coisas. São características que eu vou transmitir para outra pessoa e a pessoa vai tentar entender, né? Através das minhas palavras, essa minha característica. Ela não vai poder comprovar concretamente, porque são características internas, não é? Então, quando diz que o poeta é fingidor porque ele transmite uma sensação que só ele conhece. Então, para outra pessoa que vê, né, aquelas características, pode até duvidar, será que é isso mesmo? Né? E tem um outro detalhe, quem ler o poema de um autor que usa lá na poesia sentimentos seus, né? O leitor ele vai buscar uma relação dessas palavras com alguma característica desse autor, para ele entender. Que senão ele vai dizer, por exemplo, quando eu falo assim, eu sou um pássaro que alça um voo sem limite. Voo sem pensar no amanhã. As pessoas, para entender, elas precisam me conhecer. Senão, elas vão ter que fazer relação com esse exemplo, com essas palavras que eu utilizei do alçar voo sem limite, com o fato de eu ser destemida, de eu não ter medo das coisas. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu faço mesmo, e mesmo tendo cautela, mas eu quero chegar até onde eu posso chegar.
Então vejam como não é fácil no poema a gente interpretar nas entrelinhas termos, palavras que os autores vão usar. Na verdade, eles usam figuras de linguagem, por isso que as figuras de linguagem, elas aparecem na mesma página que o poema. As coisas estão ali entrelaçadas. Então, entender o que é ser fingidor não é fingir no mesmo contexto que a gente já usa. Ah, fulano finge que é meu amigo. Na verdade, ele não é. Então, eu não estou aqui afirmando que o poeta mente no poema. Na verdade, esse termo está entre aspas, porque não é da professora Janete, tá? Então, fingir no sentido de tentar passar um sentimento que só ele compreende, que fica difícil do outro entender porque ele não está na mente, né, do poeta para entender. Então, às vezes, a gente tem que fingir através de quê? Usando a figura de linguagem para colocar um termo que faça referência ao meu sentimento, à minha característica psicológica. Então, eu não vou dizer no meu poema que eu sou assim, que eu sou assado. Eu vou usar um termo que faça referência a essa característica, para facilitar a compreensão do leitor. Aí consiste a ideia do fingir, tá? Isso é importante, isso o quê? Né? Você saber fazer uma leitura das características psicológicas dentro do poema e você saber interpretar, além das entrelinhas, o poema, é muito importante também na hora do declamar. Porque se eu vou ler um poema e eu não tenho essa compreensão, lembra que eu falava antes que quando a gente declama um poema, a gente bota emoção nas palavras? E de repente as flores que não se abrem, as flores que de repente não vão abrir. Essas mesmas flores, as flores que depois de amanhã poderão murchar. Flores que nunca foram flores, na verdade, representam os nossos amores. Poema de Janete Rodrigues, muito obrigada. Então, meninos, esse exemplo meio maluquinho que eu coloquei, esse poema meio As Flores, eu também sou poeta de vez em quando. Observe que eu uso figura de linguagem nele. Que momento, professora? Flores, essas mesmas flores são os amores. Eu estou fazendo relação do sentimento amor com a figura de flor, né? Vegetal. Então, essa sensibilidade de ler o poema, de entender a poesia, que é o significado de cada termo e palavra dentro do poema, é muito importante para que a gente tenha essa sensibilidade na hora de interpretar. Tranquilinho? Se não tiver tranquilinho, bota lá a dúvida no aplicativo, que na próxima aula eu começo revisando. E dentro do poema, nós podemos usar figuras de linguagem, por isso eu trouxe 3. São muitas. Eu trouxe 3 para que a gente possa compreender, né? Não se preocupem que na sexta-feira, se ainda houver dúvida, durante a próxima semana eu vou tirando as dúvidas. Se vocês não alcançarem 2,5 pontos, na outra semana, se melhorarem, se alcançarem, eu mudo a nota e vocês vão avançando. Agora, aqueles que não estão assistindo as aulas, me fazendo as devolutivas, não estão entrando em contato comigo pelo WhatsApp, não estão conversando, eu vou entender que estão acumulando as aulas, porque minhas aulas são gravadas, vocês estão mais interagindo com os professores, não estão assistindo as videoaulas, então o que eu vou entender? Que na avaliação vocês não renderam nada. Certo, turminha? Então tem que estudar para me dar um resultado bom para obter os 2,5. Então vamos lá as figuras de linguagem que a gente pode estar usando no nosso poema, no nosso texto poema. Então nós podemos usar o paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que ela traz a ideia de contrariedade, de palavras com sentido contrários. E a gente pode usar no sentido lógico ou no sentido ilógico no poema. Então, num texto, né, numa narrativa, usar um paradoxo causa confusão na compreensão do leitor. Então, o paradoxo ele pode perfeitamente ser usado no poema. Por quê? Porque no poema, lembram que o poeta ele é um fingidor? Que o poeta ele vai usar a poesia? Que o poeta vai usar a ideia ilógica, né?
Como é que flor pode representar o amor? Como é que flor é amor? Eu vou entender num sentido mais irreal, né? Num sentido figurativo. Aí eu vou entender que a flor vai representar o amor pela sua sensibilidade, pela sua suavidade, pela sua leveza, pelo seu perfume. Então eu estou fazendo essa relação de maneira figurada. Então o paradoxo ele traz ideias contrárias nos poemas. Então vamos lá, no sentido ilógico. Um trechinho lá do poema de Luís Vaz de Camões, do português. O amor é fogo que arde sem se ver, né? O amor é fogo que arde, mas a gente não vê. Contraditório, né? Arder e não poder ver, sentir. Aqui é ilógico porque ele está usando a ideia da poesia para trazer esse sentido figurado, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Essa dor do amor, né, da decepção do amor, é uma dor suportável, gente, não mata ninguém. Por isso que ele diz, arde, mas a gente não vê. Dói aqui no peito, mas passa algum tempo e a gente se apaixona de novo. A gente esquece aquele amor, né, se apaixona de novo. Então, aqui a gente tem ideia contrária. Às vezes a gente não percebe, mas é contrário, é contraditório. E além disso é ilógico. Ninguém queima para dizer que não sente a dor, sente. É uma questão de sensibilidade, de estímulo, né? Numa maneira lógica, eu também posso usar o paradoxo no poema. João olhou Pedro, mas não o enxergou, né? João olhou Pedro, mas não o enxergou. De uma maneira lógica, se eu colocar aqui numa frase, por isso que eu coloquei esse exemplo, a pessoa vai dizer, mas como é que olhou Pedro, mas não enxergou? Eu poderia usar no sentido de olhou, mas não detalhou tudo. Ficaria complexo no texto narrativo, numa história, por exemplo. Se eu levasse essa ideia para o poema, teria lógica, né? Eu entenderia que ele olhou a pessoa, mas não detalhou, não fixou aquele olhar para detalhar, para descrever tanto ele. Foi só de relance, foi só rápido. Mas essa ideia é no poema, tá? Lembrem-se que se eu colocar um paradoxo numa redação, num texto narrativo, como eu coloquei esse exemplo aqui, fica complexo, fica complicado da pessoa entender a ideia. Então, paradoxo no poema. Tranquilo? Anáfora é a nossa segunda figura de linguagem que eu também posso usar no poema, na linguagem do poema. Qual é a característica, a essência da anáfora? Repetição de palavras com ideias iguais ou parecidas. Por exemplo, quando eu tenho... vou criar um poema agora, não é meu não, é meu porque eu vou inventar agora, né? Mas assim, quando eu coloco tic-tac, tanto bate o meu relógio. Tic-tac, bate o meu relógio. Tic-tac, mais no tique do que no tac, bate o meu relógio. Observem que tic-tac é a mesma palavra e se repetiu, beleza? Isso pode acontecer no poema? Pode. Outro exemplo, dor de amor, dor de paixão, dor pelo amor, dor que suporta a dor. Eu estou repetindo a mesma palavra, dor, e eu estou repetindo a mesma palavra que tem a mesma rima, a mesma sonorização, dor, amor. Quando isso acontece, nós temos a anáfora. Então, eu vou repetir a mesma palavra ou eu posso repetir uma palavra com outras palavras que têm a mesma sonorização. Aí nós temos o exemplo do próprio texto do Fernando Pessoa, quando ele coloca aqui o exemplo, deixa eu pegar aqui. Bem, tem, lem, zen. São palavras que têm a mesma terminação. A gente diz assim, tem uma certa rima por conta da terminação das palavras. Qual foi o recurso utilizado ali? A anáfora, tá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Tia, e agora? Quer, pé. Já não é mais anáfora. Porque aqui a gente está enfatizando a repetição dos sons da vogal. Pé,
né? Quer, é o som do E que está enfatizando. É outra figura de linguagem. Então, para não confundir, preste atenção. A anáfora, ela vai repetir a mesma palavra ou uma palavra com uma outra parecida, não para repetir sons de vogais, gente, mas é para repetir a palavra, tá? E essas palavras podem ser as mesmas ou parecidas no som, trazendo essa rima, tá? Um outro exemplo, deixa eu pegar aqui no livro. Um outro exemplo, nós temos aqui, quando o autor coloca, deixa eu ver se eu acho aqui. Finge, fingir, fingidor, dor. Finge, fingir, fingidor é a mesma palavra, só que ela está articulada, né? É o mesmo verbo articulado em tempos diferentes. Mas dor não tem nada a ver com fingir. Dor tem uma terminação parecida, tá? Anáfora. Outro exemplo, quando eu coloco olhou, olhando, olhado e molhado. O mesmo verbo se repetindo com uma outra palavra que tem uma terminação do som igual. Também anáfora. Essa característica é da anáfora. A perífrase, por sua vez, a terceira figura de linguagem que a gente pode encontrar nos poemas, ela tem como característica principal trazer um termo para não escrever o nome do indivíduo que você quer falar. Isso traduzindo nas minhas palavras. Então, a característica, designar algo por meio de suas características. Por exemplo, quando eu digo assim, o pai da aviação foi muito perspicaz. O pai da aviação, todo mundo sabe, eu acredito que vocês sabem, né, menino? Santos Dumont. Então, eu não escrevi Santos Dumont. Eu coloquei uma característica que, possivelmente, creio eu, as pessoas já conheçam. Quando eu digo assim, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo nasceu em Taubaté. Eu estou usando uma característica de quem? Monteiro Lobato. Então, eu não escrevi o nome Monteiro Lobato. Eu coloquei algo que faz referência a ele. Perífrase. Outro exemplo. Poeta português, autor do poema, esqueci o nome do poema do Luiz Vaz de Camões. Amor é Fogo. Então, quando eu coloco poeta português, autor do poema Autor é Fogo, eu evitei escrever o nome Luiz Vaz de Camões. Então, eu coloquei uma característica que lembra ele. Então, resumindo, a perífrase, ela vai sempre utilizar uma palavra que faz referência a alguém ou que representa a característica de alguém para lembrar esse alguém. Certo, meninos? Então, paradoxo, anáfora e perífrase. Eu peço que vocês também estudem, revisem, não fiquem só assistindo videoaula fazendo atividade no livro. Assistam e estudem também no Google nos outros horários, como a gente fazia nas aulas presenciais. E qualquer dúvida, coloquem lá no aplicativo e vamos se falando também pelo WhatsApp. A atividade já está lá no aplicativo. Beijo, até a próxima aula.